Hoje nós vamos conversar sobre como aumentar o faturamento do consultório, né? É tão importante esse assunto, mas para chegar nele a gente precisou conversar sobre outros temas antes de ontem e ontem, né? Para conseguir formar aí um racional para poder conversar sobre aumentar faturamento. Como eu expliquei ontem, se a gente não sabe se os procedimentos que a gente faz estão dando lucro ou prejuízo, se eu tentar aumentar o faturamento produzindo alguma coisa, eu posso me dar muito mal, né? Então eu preciso ter essa informação, eu preciso olhar para mim antes de começar. Oi, professor Aldo, doutora Ingrid, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, todo mundo está chegando. Doutor Daniel, sejam muito bem-vindos. E aí, gente, assim que a gente revisa aí nossos custos, assim que a gente revisa justamente quais são os nossos procedimentos que têm uma margem melhor, que me entregam mais dinheiro, ou que fazem com que eu não tenha prejuízo, ou quando eu percebo que tudo estava me dando prejuízo, mas eu consigo recalcular e botar a cabeça tranquila no travesseiro, porque eu sei que o que eu estou fazendo aí sim está me entregando resultado, aí eu posso pensar em crescer. Se eu não tiver uma base sólida, se eu não construir minha casa numa rocha, vem uma onda e leva, né? A gente desde pequenininho aprende isso, que eu preciso ter um alicerce firme. No consultório é exatamente a mesma coisa. Eu preciso ter um alicerce que seja firme para que a gente possa aí ter resultado, né? Se eu não trabalhar no meu alicerce, se eu não olhar para os meus custos, para tudo que está acontecendo, eu corro um sério risco aí de, ao começar a vender mais de um produto, acabar me dando muito mal, tá? Vocês, espero que não, mas eu sei que a grande maioria aí dos dentistas já presenciou, já sentiu isso, né? Trabalhar o mês inteiro, chegar no fim do mês, falar, opa, mas eu trabalhei tanto, cadê o dinheiro? Né? E na verdade ele foi tudo embora, porque a gente estava cheio de gargalos dentro do consultório, dentro do fluxo do nosso consultório, que não me deixaram aí ter uma saúde financeira legal. Então, quando a gente vai falar justamente de aumentar o faturamento, ou quando a gente vai começar a conversar sobre estratégias para aumentar o faturamento, primeiro, eu preciso então revisar aqueles assuntos que a gente já conversou, né? Falar de custo por hora, saber quanto é o custo, enxugar um pouco esses valores, ou talvez enxugar bastante. Eu não sei aí como é que está a sua realidade, espero que bem. Mas se você percebeu alguma falha, alguma fuga de dinheiro, de capital aí, organiza, para de gastar dinheiro com bobeira, né? Com coisas que a gente não precisa, né? Organiza isso. A partir do momento que seu custo por hora está definido, olha para os seus preços, veja como seus preços estão se comportando, se eles estão entregando uma margem boa ou se eles estão te dando prejuízo. Conseguiu tirar essas dúvidas? Ajustou a sua tabela de preços? Legal. Então agora está pronto para a gente poder conversar sobre como é que eu aumento o meu faturamento, como é que eu faço para a minha receita aumentar. E aí, gente, você tem que parar e lembrar daquilo que eu sempre falo, né? De que preço é o que você paga, custo é o valor é o que você leva. Então, se preço é o que o paciente paga e o valor é tudo que está agregado, quando eu quero aumentar o quanto eu ganho, quando eu quero aumentar minha receita, quando eu quero aumentar meu faturamento, eu preciso justamente agregar mais valor dentro daquilo que eu faço para que o meu paciente sinta isso, para que ele perceba que a gente tem um diferencial, que a gente está buscando oferecer o melhor e melhores coisas para ele. E aí sim, a partir disso, eu consegui colher os frutos disso que eu estou plantando, tá? Ah, mas Matheus, quer dizer que eu não preciso necessariamente investir em marketing pesado? Não precisa, tá? Você pode fazer uma coisa que a gente gosta muito de falar, que é pescar dentro do seu aquário. O que é isso? Os seus pacientes já estão passando com você, tá? Agora, o que eles estão deixando para você ali? Só aquele procedimento que ele precisava ou você mostrou para ele a necessidade de outras coisas para fazer? Ah, mas Matheus, eu falei para ele, mas ele não quer fazer. A gente precisa lembrar muitas das vezes, né, que para pescar dentro do meu aquário, eu preciso conhecer esse aquário, eu preciso conhecer tudo isso que eu faço para oferecer coisas diferentes para o paciente. Muitos colegas falham, muitas das vezes achando que o dentista tem uma linguagem fácil e que o paciente entende, quando na verdade, gente, é assim, ó,
o paciente ele não é dentista. Então, é nossa missão converter todo o conhecimento técnico, científico que eu tenho para uma linguagem que o paciente compreenda qual é a necessidade, né? Para que ele entenda do jeito dele, claro, como é ou o que a gente vai fazer nele, tá? Você é endodontista, como é que você explica um tratamento de canal para o paciente? Se você começar a falar de descontaminação, preparo químico, mecânico e tudo mais, o paciente não vai entender, tá? Você tem que falar a linguagem dele, né? Então, a primeira dica aí para a gente pescar dentro do nosso aquário, quando a gente está justamente querendo aumentar a receita, é eu trabalhar para ser o mais claro para esse paciente quando eu vou explicar e mostrar as necessidades, né? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de diversas formas. Vocês podem desenvolver diversas maneiras aí dentro do que vocês estão trabalhando ou propondo para conseguir mostrar isso para o paciente. Quer saber uma coisa que é fácil, que todo mundo tem e que começa a mostrar um pouco melhor disso para o paciente? É o celular quando você tira a foto dos dentes desse paciente. Você não precisa ter nenhuma câmera intraoral necessariamente para mostrar para o paciente como é que está aquele 27 dele. Se você inclinar o espelhinho clínico de uma forma correta e fotografar com o celular dando foco, né, justamente no espelho, você vai ver que você fotografa bem pra caramba aquele dente, né? E aí você pode mostrar para esse paciente qual é o problema dele com o seu celular, com o seu aparelho celular ali, ou passando as fotos para o notebook, para uma TV maior. Aí vai depender da sua proposta, de como é que você quer se tornar claro para o seu paciente. Eu, no meu consultório, tenho uma TV que eu uso para mostrar. Eu gosto de colocar as coisas bem grandes para o paciente conseguir enxergar mesmo, né? E ali com a TV perto de mim eu consigo apontar, mostrar, explicar, ser o mais, não é lúdico, mas o mais claro possível dentro de uma linguagem simples para explicar para ele quais são as necessidades. E aí, aquele paciente que foi só para fazer uma restauração que quebrou, afinal de contas uma coisa que a gente está vivendo tanto são justamente essas restaurações que quebram porque os pacientes estão apertando os dentes e as coisas estão acontecendo por causa de tensão. E aí mostro o dente que quebrou e mostro resinas que estão velhas, que estão infiltrando. Ele vai ver a cor, né, da resina infiltrada, ele vai ficar assustado e você vai ter chance de explicar para ele o que está acontecendo. E aí você pode mostrar cálculo dental, você pode mostrar outras coisas também para melhorar. Tudo isso com uma foto, né? Então, muitas das vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto e falar assim, epa, preciso gastar 10 mil reais com marketing no Facebook? Não necessariamente, seu paciente já está lá com você. Agora, é seu papel mostrar para ele o que você faz. Se você não falar para ele o que você faz, se você não, igual eu falei há 2 dias atrás, se você não botar o ovo e cacarejar, ele não vai saber que você bota ovo, né? Então, assim, uma coisa que eu fiz no meu consultório e que acabou com aqueles comentários que os pacientes falavam, nossa, você faz harmonização, eu não sabia, foi colocar um banner no balcão da recepção falando que eu faço harmonização orofacial. E lá eu coloquei os procedimentos principais que eu faço. Dentro do consultório a gente pode fazer isso numa boa. E aí todo paciente que chega, ele vê o que eu faço. E aí aquele paciente que chegou para fazer um dente que quebrou, ele já pergunta, nossa, você faz Botox? O que é isso? E aí eu já ganho abertura dele para poder falar de outras coisas, né? Para poder falar de outros procedimentos. Então eu preciso olhar para o meu produto, eu preciso olhar para mim como produto, ou como prestador de serviço, e avaliar o que é, qual é a experiência que eu tenho comigo mesmo, quando eu passo ali em consulta. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? É super importante justamente a gente saber, a gente entender como é que a gente é. Sabe qual que é a primeira coisa que o paciente repara quando ele entra no consultório? Isso é pesquisa internacional. No piso. Pacientes prestam muita atenção em como é que está o piso da sua clínica. E, gente, parece besta, né? Mas a limpeza do seu piso pode refletir num aumento de ticket médio de um paciente, né? Então, assim, a gente precisa ter uma rotina de olhar para o nosso produto e ser críticos, né? De falar para o meu produto, olha, posso melhorar aqui a experiência não está sendo legal, eu posso melhorar algumas experiências do tipo,
atenção das secretárias, melhorar o meu marketing de relacionamento. Olha, meu paciente está muito distante, preciso ficar mais próximo deles. Será que eu vou ficar mais próximo através aí de um Facebook, de um Instagram, de um WhatsApp? Como é que eu vou fazer para me aproximar deles? A partir do momento que eu começo a juntar essas informações, a partir do momento que a gente começa a ter justamente essa rotina de consultório, a partir do momento que a gente vai entendendo que eu preciso ser crítico com o meu produto, eu consigo achar os pontos fracos e falar, legal, eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar ali, eu vou melhorar lá. Por que melhorar? Por que que eu quero melhorar isso? Porque, na verdade, quando a gente ajusta esses pontos de experiência, a gente faz com que o nosso paciente ele se sinta valorizado e ele perceba que a gente precisou e a gente se esforçou para melhorar justamente o valor daquilo que eu estou entregando. Então amanhã, quando eu for falar para vocês justamente do que eu posso agregar no meu consultório para agregar valor, quais são as tecnologias, quais são as dinâmicas que eu posso melhorar para justamente mostrar essa experiência, não necessariamente colocar um sofá caro para ele sentar, não necessariamente deixar ele tomar um bom champanhe quando ele chega no consultório. Como é que eu faço? O que eu posso entregar disso? Porque a gente sabe, dentro de uma construção de receita, quando eu quero melhorar minha receita, eu preciso primeiro, a base da minha pirâmide, para eu ter resultado aqui em cima, a base dela para eu construir é satisfação do paciente. Quando o meu paciente está satisfeito, quando ele se sente bem, quando ele se sente valorizado, quando ele percebe que você estudou, que você está se diferenciando, que você está se tornando alguém melhor por causa dele e para ele se sente mais confortável em investir em outros procedimentos. E aí, quando ele investe em outros procedimentos, o que ele consegue, o que ele faz com a gente? Aí sim, quando ele investe mais, a minha receita aumentou. Então, eu não posso nunca querer aumentar o quanto eu ganho aumentando os preços do que eu cobro, né? Eu preciso, quando eu quero aumentar minha receita, melhorar minha qualidade, melhorar o meu tipo de conduta com o paciente, o meu tipo de conduta com o ambiente que eu trabalho, agregando valor no consultório para que daí sim eu mostre para ele, olha, eu estou aqui para você, melhorei para você, portanto, sinta-se livre para investir aqui, né? O preço que você mostra para ele, na verdade, vai estar cheio de valor agregado. E aí, quando a gente vai agregando esse valor, quando a gente vai juntando essas informações, a gente tem um aumento de receita. Gente, é muito mais simples do que eu ficar correndo atrás de paciente, fazendo uma captação de pacientes maluca, entregando folheto, que nem pode, né? Não pode mais entregar o folheto, faz muito tempo que a gente pode panfletar. E não precisa. Você precisa ser bom, você precisa ser diferente. Lembra que ontem eu falei das estratégias de precificação? Ontem eu falei justamente daqueles 3 tipos de precificação que podem, ou de 3 tipos de estratégia que eu posso usar para definir meu preço e que eu posso usar também para definir como eu vou aumentar meu faturamento. Então eu falei ontem, né, que eu posso aumentar, ter uma estratégia aí para aumentar a minha receita de foco. Então eu vou escolher um nicho que não tem ninguém fazendo naquela área e vou atacar aquela área específica. Eu vou me tornar extremamente bom naquilo ali. Eu vou observar o mercado na minha cidade, no meu bairro, e falar, poxa, o que não tem alguém fazendo aqui, né? Então, assim, a gente sabe que a odontologia passou por ondas dentro do mercado. Então, já teve a onda da ortodontia, já teve a onda do implante, agora a gente está vivendo um boom da harmonização orofacial. Então, esses booms que a gente vai passando, será que eles estão me abrindo portas ou estão me fechando algumas portas? Eu preciso olhar para quem eu estou oferecendo esse tipo de serviço, eu preciso conhecer a persona do meu cliente, quem é ele? Será que ele quer harmonização? Ou ele quer que eu faça urgência, que tire dor de forma eficiente? O que ele quer? Eu preciso conhecer, porque não adianta eu oferecer sorvete para um cara que mora lá no Polo Norte, tá? Ele tem gelo para todo lado, ele não vai se sentir animado com isso. Sorvete eu vou oferecer talvez aí para o cara que está no deserto, né? Onde que eu tô? Onde é que você está? É assim que a gente começa a aumentar a nossa receita. Eu posso não escolher trabalhar com foco, eu posso trabalhar com custo, que é oferecer tratamentos a preços baixos para ganhar no volume. Eu posso fazer isso. E aí, para fazer isso, como é que é o valor que eu agrego? Eu preciso agregar valor suficiente a ponto de mostrar para o paciente que eu sou muito eficiente e bom, a ponto dele achar que eu sou caro? Não posso fazer isso.
Então eu tenho que agregar um valor mais inteligente de forma que ele saiba que eu sou dinâmico, que eu resolvo o problema dele, ele paga e vai embora. E é assim que eu gero volume, porque ele vai falar para as outras pessoas que o dentista dele resolveu o problema dele. Se eu não quiser trabalhar nessa área de volume, de custo, que se eu quiser trabalhar me diferenciando, é aqui que está um dos grandes pulos, né? Aí, Matheus, qual que é o segredo para eu me diferenciar? Gente, cada pessoa tem a sua facilidade para se diferenciar. Então, o que eu faço para me diferenciar, aonde eu pego os meus pontos positivos e eu vou amplificar esses pontos positivos, isso é diferente do que cada um de vocês vai fazer, né? Então, por isso que eu preciso olhar para mim e falar, opa, o que eu vou usar de mim, no que eu sou bom para eu valorizar mais? Sei conversar, sei explicar, sei olhar no olho, não tenho paciência para isso, então eu vou usar macromodelo para me lembrar. Ah, Matheus, eu não consigo lembrar de fazer ou lembrar de oferecer tudo para o paciente. Se você não lembra de oferecer, por que você não constrói uma árvore de decisão para você seguir? Por que você não constrói um mapa de procedimentos que vão te levar de um lado para o outro para você conseguir se lembrar do caminho todo, né? Do paciente que vem para fazer profilaxia, para você se lembrar, seguindo sua árvore de decisão, que se ele não tem mais nada para tratar, por que você não oferece um clareamento para ele? Por que você não oferece um outro procedimento aí, um preparo de pele para ele? O paciente quer gastar R$200 com você e vai gastar 1.000. O mesmo. Isso é aumentar faturamento, gente. Isso é olhar para o mercado de hoje. E isso que eu queria chamar a atenção de vocês. A gente olha para o mercado hoje, vê ele se movimentando. A gente vê que o paciente ele já percebeu que ele prefere ir menos vezes no consultório e que se você atender e fizer mais procedimentos nele, ele se sente mais disposto a pagar porque ele entende que você entende que o melhor para ele é ser mais objetivo, mais dinâmico, fazer menos repetições de tratamento. Então a gente precisa olhar para isso e falar, legal. Então dentro da minha árvore de decisão, se o paciente vem para mim para planejar, fazer um tratamento, eu vou fazer com que ele venha menos vezes no meu consultório. E vindo menos vezes, eu vou fazer mais procedimentos. Quais? E aí dentro da sua árvore de decisão você vai listar os caminhos para seguir. Então, se o paciente vem para fazer uma pério, qual caminho você vai seguir? Se o paciente vem para fazer uma endo, qual caminho que você vai seguir? Para que você não faça a endo, dê um tapinha nas costas dele e falar, acabou. Tá? Não perde a chance de aumentar o leque de procedimentos que você oferece para os seus pacientes, porque você está esquecendo de oferecer, né? Faça com que isso se torne um hábito. E aí você vai perceber que o seu faturamento aumenta. Quando você tem ordem, quando você tem organização, quando você olha para o seu negócio crítico, né? Não crítico a ponto de reclamar, de falar mal, não é isso, mas onde é que eu posso melhorar? Quais são os pontos que eu posso melhorar? Como é que eu melhoro, né? Falei para vocês, como é que eu melhoro o meu preço? Sabendo o meu custo por hora. Como é que eu faço para melhorar o meu custo por hora? Eu entendo quais são os valores que compõem esse custo por hora. E aí, como é que eu vou aumentar meu faturamento? Tendo tudo isso em ordem, eu consigo investir meu tempo em valorizar o tratamento, em valorizar o paciente, em mostrar para ele com mais cuidado, com mais carinho, o que você tem planejado, para que aí você consiga aumentar a conversão, para que aí você consiga se lembrar de oferecer tudo que você tem para o seu paciente. E assim, gente, você consegue seguir mostrando valor, você consegue seguir muito melhor e aproveitar muito melhor esse momento que a gente tem aí no mercado, tá? E aí, gente, dentro do seu consultório, você vai desenvolver o seu jeito. Se você vai usar um iPad que vai ficar à disposição do paciente para ele mexer e descobrir e poder ver os procedimentos que você faz, se você vai deixar o seu laser dentro do consultório com um totem para que o paciente entre e pergunte o que é isso, e aí você fale do laser, aí você fale dos preparos de pele, você fale de clareamento, cada um tem que desenvolver o seu. Contei para vocês como eu fiz no consultório, porque há 2 anos atrás os pacientes falavam, nossa, mas você faz harmonização? E eu já fazia um tempão, então eu precisei mostrar para eles, né, colocando um banner lá dentro, e deu muito certo. Já tive TV, já fiz outras coisas também, mas o que melhor funcionou para mim foi um banner, né? O que funciona muito bem para mim, o Instagram, né? Muitos pacientes vêm para mim por causa do Instagram, porque eles me veem, eles sabem que eu sou uma pessoa normal, de carne e osso, que tô na luta igual a eles, então é importante a gente ter esse tipo de relação de proximidade, né? Para que eu não fique
só reclamando da profissão, que tá difícil, tá ruim. Uma pessoa que faz assim, fala essas coisas, realmente não está valorizando, não está agregando nada dentro da carreira. Você precisa deixar esses pensamentos negativos para trás e olhar para você como alguém de valor e que se diferencia e que vai se diferenciar e que vai estudar e que não vai parar de melhorar até um ponto que assim a coisa já flui naturalmente. Isso precisa de energia, isso precisa de trabalho. Eu preciso parar, olhar, chegar no fim do dia, fazer todo um feedback do que como foi, se foi melhor a experiência, se o que eu experimentei deu certo, anota, rever, faz planos de 1 mês, 2 meses para você olhar se está funcionando o seu método aí, da sua árvore de decisão, se o que você mudou na recepção, se o que você mudou no seu jeito de explicar para os pacientes está conseguindo te entregar isso. Gente, eu não estou falando de oferecer procedimentos para o paciente que ele não precisa, hein? Você tem que ser ético, tem que se manter dentro da ética, por favor, mas você tem que mostrar para ele justamente quais as necessidades básicas e o que mais ele pode fazer para melhorar. Por isso que uma anamnese bem feita é tão importante, você conhecer seu paciente, você extrair o máximo de informação dele. Aí sim, você vai seguindo esse caminho que a gente vem conversando há 2 dias. Você tem o seu custo, você organizou a cozinha, né, da sua casa, ela está em ordem, ela pode funcionar numa boa. Você já regulou seus preços para que os seus preços te deem segurança na hora de vender. E agora, para aumentar o seu faturamento, você precisa planejar então como é que você vai agregar o valor e como é que você vai fazer para pescar dentro do seu aquário. Não vai buscar lá fora ainda. Vai fazer as experiências com os seus pacientes que estão lá dentro. Conversa com eles, mostra para eles o que vocês têm aprendido nesse período que a gente tem assistindo mais aulas, feito mais lives, tem estudado mais. Mostra para eles. Se você não tem nada de diferente, assiste a minha live de amanhã, porque amanhã eu vou dar algumas opções de como valorizar isso, tá? Porque a gente já se organizou, a parte financeira já deu para dar um tapa aí e olhar muito melhor para ela. Você já conseguiu saber que os seus preços, se estavam fora, agora já estão dentro de uma saúde financeira. E hoje eu estou falando para vocês que vocês precisam ter esse chacoalhão de olhar que os pacientes de vocês já estão com vocês. E é com eles que você vai pescar. E é neles que você vai, ou com eles que você vai justamente praticar esse novo hábito de trazer novas opções, novos valores para que ele se sinta diferente e que ele tenha mais prazer e mais vontade de investir em outros procedimentos que você faz, porque você está mostrando essa segurança, essa diferença, essa mudança, fazendo com que ele se sinta melhor. E aí, a partir disso, então, se você está meio preocupado, pensando, eu não sei o que eu vou oferecer, o que eu vou falar, calma, amanhã a gente vai conversar sobre isso. Amanhã à noite, às 9 horas, a gente vai conversar sobre isso. Eu falo, doutor André, seja muito bem-vindo. Amanhã a gente vai falar sobre quais as opções, inovações que você pode colocar no seu consultório para ter diferenciais para valorizar mais seu paciente. Seja agora nesse período que a gente está vivendo ou depois da provável vacina, que a gente vai poder se livrar dessa preocupação, né? Onde a gente está vivendo um momento que parece que está tudo normal, mas não está, continua tudo igual. Então a gente precisa se resguardar, proteger nossos pacientes, a gente tem que valorizar esses momentos. Então a gente tem que valorizar o momento que o paciente sai da casa dele e vai até você, e é nesse paciente que você vai investir seu tempo. É nesse paciente que você vai investir essa energia de valorizar mais, tá? Não atender rapidinho, entregar lá uma restauração boa e tchau. Não, você vai sentar com esse paciente e você vai fazer uma anamnese de novo. Você vai conhecer ele melhor, você vai ver quais são as vontades dele, você vai ver se o que você tem, você consegue se adequar e entregar para ele. É assim que a nossa pirâmide vai ganhando uma base larga de satisfação de pacientes. Um paciente satisfeito vai falar de você para todo mundo, tá? E um paciente insatisfeito vai falar muito mais mal de você. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que buscar trazer esse conforto. E aí cada um tem seu jeito de fazer isso, né? Cada um tem sua forma de construir. E aí tendo o paciente com essa confiança, a gente consegue ver no resultado do consultório que aquele CPFzinho que está passando com você está deixando mais dinheirinho lá dentro. O que é isso? O ticket médio que cada cabeça está gastando lá com você, está investindo em você, está comprando o seu serviço, está ficando mais satisfeito e feliz e isso começa a rodar e as pessoas veem que você está investindo nisso, nesse valor e começam a trazer outras pessoas. Olha lá, o Dr. André
ele investiu na segurança do consultório. Olha, ele tem um esterilizador diário, ele tem luz ultravioleta para limpar a superfície, ele está usando um face shield super diferente, ele me explicou que a máscara dele tem 5 camadas. A gente precisa deixar, gente, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente precisa deixar a nossa cabeça menos pequena, tá? Eu estava vendo um pessoal comprando máscara, né? E todo mundo sabe, todo mundo viu, as máscaras tiveram preço disparado. E depois de um tempo que elas ficaram muito caras, os valores foram caindo. Mas assim, não dá mais para atender com máscara cirúrgica, pelo menos não por enquanto. A gente tem que usar as máscaras de proteção maior, né? E aí a gente tem máscaras de R$7 que tem 5 camadas de proteção, que são bonitas, que são confortáveis, que custam R$7. E tem máscaras que são de 2 camadas, que tem uma proteção muito menor, mas que custam R$5,60. Custam R$1,40, tá? De diferença. Uma máscara de uma proteção super inferior e uma máscara super top. E eu vejo os colegas comprando um monte da máscara simples. Falo, poxa gente, por R$1,40 você vai trocar uma máscara de 5 camadas, que vai te proteger por 4 horas, que vai ter um outro nível de cuidado com você, para comprar uma de R$5,60 que não te protege nada, só porque é obrigatório usar, para com isso, a gente precisa ter diferença nisso, tá? Não quer dizer que você vai sair daqui e vai comprar uma cadeira da Sirona de 150 mil, não necessariamente é isso, tá? Mas tem pequenas coisas que o paciente percebe, vocês viram quanto de máscara falsificada estão vendendo. E o pessoal compra porque é R$1 mais barato. É sua saúde que está lá. É a saúde do seu paciente. Porque aí você vai pegar alguma coisa, vai ficar doente 14 dias em casa e vai ter um baita de um prejuízo. Então, a gente precisa parar dessa pequenez de que nossa, a profissão é difícil, tal. A gente precisa valorizar. A gente tem que mudar a nossa cabeça. O nosso famoso mindset. A gente tem que parar um pouco disso. E só assim o nosso paciente vai perceber a diferença que a gente está tomando, as atitudes que a gente está tendo com relação a crescer. Gente, é assim que a gente aumenta o faturamento. A gente valoriza a gente valoriza o nosso paciente, a gente mostra esse valor e o paciente percebe. O seu paciente que está disposto a investir muito mais do que ele está investindo em você hoje, ele só não está investindo porque você não percebeu, porque você não se arrumou, porque você não se organizou para conseguir mostrar isso para ele. Então chega disso. Chega, tá? Você quer aumentar o faturamento do seu consultório? Olha para você. Veja o que você pode melhorar para agregar valor. Agregar valor eu posso agregar de diversas formas, já falei para vocês. Desde fazendo uma mega reforma na recepção, até fazendo uma mega reforma no meu jeito de agir, né? Organizo para que isso se torne melhor, para que isso tenha mais... como é que eu posso falar? Mais substância, para que isso seja mais pegável, visível, né? E assim eu vou conseguir, dentro de uma organização do meu consultório, dentro de como as engrenagens vão se encaixando, aumentar o quanto eu ganho, tá? Não adianta eu chegar amanhã e falar para os pacientes, olha, hoje a limpeza é R$50 mais caro. Não é assim que eu aumento a receita. Assim eu vou assustar o paciente, ele vai fugir e não volta mais. Quando o meu paciente chegar amanhã, ao invés de eu falar, olha, eu aumentei R$50 na minha receita, eu vou falar para ele, e olha o spoiler de amanhã, tudo bem, seu João? Muito bem ter o senhor aqui hoje, a gente vai fazer nossa profilaxia hoje, né? Muito bem, seu João, além de fazer sua profilaxia, hoje eu vou cuidar da sua saúde. Eu vou fazer uma laser terapia que é sistêmica, que vai te ajudar justamente a fazer um detox no seu sangue. Não tem aí nenhum efeito contraindicado para o senhor, né? Lembra que eu já fiz anamnese, então eu já sei. E a gente vai melhorar a sua qualidade de sono, de vida. Normalmente a gente faz 10 sessões desse tratamento, mas hoje começou a limpeza, eu quero que você experimente, você vai se sentir melhor. E ele fala, nossa doutor, mas quanto custa isso? Não custa nada, isso está dentro da profilaxia que a gente vai fazer hoje no senhor. Vamos lá? Gente, ele vai te perguntar o tempo todo do que era aquilo, ele vai querer saber, ele vai fechar o ILIB com você 10 sessões porque ele vai se sentir bem. O que precisou? Precisou mudar isso aqui.
você sair da zona de conforto e falar, opa, além de sentar lá, ligar o ultrassom e mandar bala, uma coisa que eu sei fazer super bem, eu já estou conversando com ele sobre outras coisas. E é isso que a gente vai conversar amanhã. Quais as coisas e procedimentos e técnicas que a gente pode inserir dentro da nossa rotina para me ajudar a agregar valor para continuar aumentando meu faturamento. Hoje eu quero que vocês pensem o que é que vocês podem fazer de diferente para que o seu paciente se sinta valorizado, ou se ele já se sente valorizado, como é que eu faço ele se sentir mais? Como é que eu faço ele se sentir mais valorizado ainda? Como é que eu posso me tornar melhor para ele? Porque é assim que eu vou aumentar meu faturamento. Não é cobrando mais caro dele, é aumentando o número de coisas que vem no pacote. E vir no pacote não é necessariamente um pacote físico que eu vou pôr uma escovinha e uma pastinha. Pode ser que eu faça isso e eu nunca fiz e meu paciente vai ficar mega feliz. Pode ser que outras coisas vão fazer com que eu agregue valor, meu paciente fique mais satisfeito. E aquela dúvida que ele ia ter de fazer botox com você, ele não vai ter mais, porque ele está tão bem com você, ele tem tanto prazer em passar com você, que ele vai fazer o botox sem pensar duas vezes, né? Sem conversar com a esposa, e vai fazer, né? Então você precisa se mexer um pouco com toda essa informação que eu passei hoje, para que amanhã, quando eu falar de outras opções, você compare com as suas e meça dentro dos valores que você cobra, dentro de tudo que você pratica, como é que você vai fazer para melhorar justamente o seu faturamento. Beleza? Então todo mundo aí anotou que custo por hora, ok, já foi, a gente já sabe que é importante, a gente já sabe que para precificar eu preciso compor tudo aquilo que a gente conversou ontem. Para aumentar faturamento, eu não preciso cobrar mais caro dele, eu preciso melhorar a experiência, eu preciso ter mais valor agregado dentro dos meus procedimentos, dentro da forma que eu faço. E aí vão desde a recepção, desde eu mostrar o que eu faço de diversas formas, até o meu contato, o meu carinho com ele ser melhor, beleza? Pensem nisso, pensem se o que vocês estão fazendo é suficiente para deixar e fazer com que o seu paciente se sinta valorizado. Se você não sabe por onde começar, chega no seu consultório, senta na recepção e fica lá 1 hora. Fica sentado 1 hora, sinta aquela experiência de recepção, depois entra no seu consultório. Veja como é que é essa experiência, veja o que você pode melhorar, tá? Observa, se coloque como paciente, sai daquela zona de conforto que você é o melhor, que você faz tudo bem. Pensa o que eu posso melhorar. É assim que se aumenta o faturamento. Só tirando algumas dúvidas com relação ao curso, muita gente tem me perguntado o que são as mentorias que eu vou fazer com vocês. Gente, as mentorias são justamente voltadas para a gente, olho no olho, conseguir olhar para a realidade de cada um e tirar o melhor de cada um aí, juntos. Eu vou deixar minha experiência, minha expertise, tudo que eu tenho à disposição de vocês, para vocês absorverem, para a gente poder conversar, para a gente poder opinar, trocar ideia, para poder melhorar a sua realidade e assim a gente seguir em frente. Essas são as mentorias, beleza? Então, quem ainda não se inscreveu, justamente sobre o que mais que eu posso fazer, quais são as grandes viradas que eu posso colocar no meu consultório de tecnologias acessíveis para explodir aí meu ticket médio. Como é que eu faço para aumentar esse ticket médio? O que eu ofereço para o paciente? A gente vai conversar sobre isso amanhã, beleza? Gente, muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui e amanhã a gente se vê aqui de novo, beleza? Boa noite para vocês, um beijão para todo mundo. Tchau, tchau!